Palavra e mensagem, o blog da família cristã. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Neemias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Trago para os irmãos nesta noite uma palavra com o título: O muro rachado e a porta queimada. Amém? Nós vamos ver o que é que o Senhor tem para nós através desta mensagem. O que Deus tem para falar e revelar para nós através desta mensagem que tem o título: O muro fendido e a porta queimada. Aleluias! Quantos encontraram? Digam glória a Deus. Esse glória a Deus foi muito fraco, amados. Quantos encontraram aí? Digam glória a Deus. Aleluias! Amados, na minha versão que está aqui, eu vou ler o texto. Neemias capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim: No mês de Quisleu, o 20º ano, quando estava na cidade de Suzã, este é o versículo 1, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontraram-se em grande aflição e opróbrio. E aí diz: os muros de Jerusalém estão derrubados. Em outra tradução diz assim: os muros de Jerusalém estão fendidos. Em outra tradução diz: os muros de Jerusalém estão rachados e as suas portas queimadas a fogo. Aleluias. Amado, feche os seus olhos, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e pela revelação dela através, meu Deus, do teu servo que aqui está. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite, que nós possamos absorver a tua palavra nesta noite, e ó Deus, que ela vá, surta os efeitos esperados, transforme, ó Pai, as nossas vidas, modifique, Senhor, o nosso entendimento, porque, Senhor, estamos aqui debaixo da tua autoridade e prontos, meu Deus, para ouvir a tua palavra, compreendê-la e recebê-la. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o Senhor repreenda neste momento todo espírito de sonolência, distração e atrapalhamento, para que nós possamos receber a tua palavra em espírito e em verdade. Aleluia! Quero convidá-lo neste momento a aplaudir esta palavra. Amém? Glória a Deus! Se você puder, diga glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Amados, temos esse texto na voz do profeta Neemias, acontecendo aproximadamente 445 anos antes da nossa era atual. Este fato acontece em um momento de muito temor, em um momento de muito medo, em um momento em que as coisas não estavam bem em Jerusalém. Em um momento em que o próprio profeta Esdras havia se retirado da cidade de Jerusalém e batido em retirada, pois não aguentava a situação em que estava a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, toda aquela região naquele momento. Isto porque Jerusalém, os judeus de Jerusalém, haviam abandonado a palavra de Deus, haviam se esquecido de como era o comportamento diante da presença do Espírito Santo de Deus. Neemias, conforme as profecias que já haviam sido lançadas sobre a cidade de Jerusalém, foi levado como escravo para uma outra terra, uma terra estranha chamada Pérsia, e ali havia um homem chamado Longimanos ou Artaxerxes. Este homem, amados, era um rei muito ruim, um homem cujas mãos eram consideradas longas, e por isso, do grego, o seu nome passou a ser Longimanos. Mas Artaxerxes, este homem de grande poder e interferência, entrou na cidade de Jerusalém, derrubou os muros de Jerusalém, tocou fogo em todas as portas do templo de Jerusalém e levou cativo
o povo daquela cidade. Amados, o povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, foram levadas escravas para uma terra estranha, para a Pérsia. Naquele lugar, amados, foram sodomizados. Naquele lugar foram torturados. Naquele lugar foram humilhados. Naquele lugar, queridos, eles foram obrigados a esquecerem-se de tudo aquilo que haviam aprendido através dos profetas e dos grandes profetas. Amados, isto acontece nos dias de hoje. A palavra de Deus não deixa de ser não é uma palavra antiga pelo fato de estar no Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela é sempre atual, e nós podemos, através desta passagem, aprender algumas coisas com o profeta Neemias. Neemias, queridos, todos sabemos, ou a grande maioria das pessoas sabem, que Neemias, neste momento, ele está como servo do rei Artaxerxes. Ele está ali naquele lugar, servindo como copeiro do rei. Ou seja, Neemias era o homem que experimentava a comida do rei. Neemias era o homem que provava tudo aquilo que o rei iria experimentar ao comer. Então, quando aquele homem poderoso desejava comer um churrasco, era Neemias quem provava antes. Quando ele queria beber algo, era Neemias quem provava antes. O que nos causa estranheza, e talvez você ainda não tenha percebido até os dias de hoje, é que Neemias era um judeu. E muito estranho, amados, um rei tão mau, uma pessoa tão precavida, um homem que escravizou os judeus, confiar em um judeu para poder experimentar a sua comida. Isto, amados, lendo a palavra de Deus, me trouxe estranheza, e fui orar ao Senhor para entender e falar: meu Deus, por que este homem, por que Neemias, um judeu, estava provando a comida de um rei estranho, de um homem estranho? Por que Neemias estava nesta condição? E então, amados, o Senhor começou a revelar algumas coisas da sua parte. E é isto então, nesta noite, que eu trago para os irmãos. E abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, para que você possa compreender esta palavra. Aleluias. Amados, a palavra de Deus diz aqui no versículo 3 que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas estavam queimadas a fogo. Também, amados, nós sabemos que a cidade era Jerusalém. Jerusalém, amados, tinha algumas representações físicas, assim como para nós há representações físicas. Jerusalém era a cidade dos judeus, era a cidade que representava os judeus. Então, toda aquela cidade foi construída de acordo com o entendimento do judeu. As portas foram criadas conforme o seu entendimento. A cidade, os ladrilhos, o templo, tudo foi criado conforme o entendimento do judeu, de forma que Jerusalém representava os próprios judeus. Também, amados, a cidade de Jerusalém representava o templo do Espírito Santo. Era ali o lugar de adoração. Ou seja, Jerusalém era o templo. Jerusalém era aonde estava o poder do Espírito Santo. De modo que aquela cidade representava poder. Também aquela cidade representava santidade. Jerusalém era uma cidade considerada santa. Todos os anos, na época da Páscoa, milhares e milhares de pessoas saíam de todas as terras e iam até Jerusalém, porque era a cidade santa. E naquele lugar, eles entendiam que estava o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos este texto, queridos, nós podemos perceber algumas coisas. Quando Deus diz que os muros da cidade estavam rachados, fendidos, e as portas da cidade estavam queimadas a fogo. Na atualidade, amados, nós não temos mais que ir até Jerusalém para adorar a Deus. É claro, muitos de nós, inclusive eu, temos um sonho
de ir até Jerusalém, ver aquela cidade, não é? Contemplar aquele lugar de alguma maneira para compreender melhor como funcionam as coisas de Deus. Porém, nós não precisamos mais fazer estas coisas, porque a própria palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E este templo, ele não pode ser profanado. Este templo, ele não pode ser estragado, porque senão nós morremos. Também o apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 21, ele nos ensina, quando ele tem uma visão, e do alto de um monte, ele vê uma nova Jerusalém. Um anjo começa a mostrar para o apóstolo João uma nova cidade, uma cidade reconstruída. E isto nos mostra que haverá uma nova Jerusalém. Eu quero dizer para você nesta noite que você é a Jerusalém do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Somos nós que representamos a santidade nos dias de hoje. É em nós aonde está o poder da adoração. É em nós aonde está a capacidade para adorar a Deus. Foi para isso que nós fomos construídos, fomos feitos. Queridos, e quando o Senhor fala nesta noite que os muros da cidade estavam fendidos e as portas da cidade estavam queimadas a fogo, se nós fizermos um transporte da palavra de Deus do Antigo Testamento para a nossa atualidade, depois do Pentecoste, depois do batismo do Espírito Santo que nós já recebemos, e sendo nós o templo do Espírito Santo de Deus, rapidamente chegamos a uma conclusão: Deus está falando sobre você e Deus está falando sobre mim. Tem muita gente com muro rachado e porta queimada. Tem muito crente judeu, naquela época era crente, que tem as suas portas danificadas por diversos motivos, por muitas coisas que acontecem ao longo do tempo. E essas coisas, amados, que vão acontecendo ao longo do tempo, nos levam à destruição, nos levam ao sofrimento. Muro rachado e porta queimada. Isto é algo que o Senhor não admite. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele nesta noite: porta queimada e muro rachado, isto o Senhor não admite. Aleluias. Amados, o que é uma fenda ou uma rachadura? Muitas pessoas, quando falam sobre os muros de Jerusalém, entendem que os muros estavam completamente destruídos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos, pelo próprio profeta Neemias, quando ele caminha, que boa parte dos muros estava construída. Boa parte do muro estava intacta. Naquele muro, queridos, haviam pequenas rachaduras. Quando se olhava ao longe, as pessoas que queriam atacar Jerusalém, elas percebiam que havia pequenas entradas, pequenas fendas, por onde era possível entrar e atacar aquela cidade. Amados, quando nós temos essas pequenas fendas em nós, o inimigo ele penetra, ele entra e ele faz tudo o que ele quiser na tua vida e na minha vida. Nós não podemos ter os nossos muros rachados. Nós não podemos ter nenhuma fraqueza espiritual. Amado, não ter o muro rachado ou não ter fenda significa ter foco na palavra de Deus, ter foco no Espírito Santo, para que nada que acontece à nossa volta possa fazer mal para você, mal para a sua família, mal para o seu ministério. Neemias nos ensina isto: a tua muralha não pode ter nenhuma fenda,
a tua muralha não pode ter nenhuma abertura. Você tem que estar fechado, você tem que estar protegido, você tem que ter certeza que por você, nada que possa atrapalhar a tua santidade vai comprometer o teu foco, a tua direção e o teu prazer em estar na presença do Espírito Santo de Deus. Não tenha muralhas rachadas, querido, porque um homem de muralhas rachadas, ele abre caminho para que Satanás penetre, para que Satanás ele entre. Você imagine, amados, Neemias. Neemias está escravizado na Pérsia. A Pérsia havia destruído Jerusalém, quebrado os muros e tacado fogo nas portas. Então este homem, provando a comida do rei, preste atenção nisto, este homem provando a comida do rei, se as suas muralhas, se o foco que ele tem em relação a Deus estivesse rachado, sabe o que ele ia fazer? Ele ia começar a ser contaminado. Desejos de morte iam entrar em Neemias, e ele ia falar: eu vou envenenar este cara, eu vou matar este rei, eu vou destruir este homem. Mas ele não deixava que estas coisas acontecessem na vida dele. Ele sabia que havia um Deus, e este Deus governava a sua vida, este Deus controlava os seus passos, e este Deus fazia com que Neemias tivesse certeza da sua vitória. Meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, pode ser que você esteja escravizado em alguma área da tua vida, pode ser que você esteja distante dos caminhos do Senhor, pode ser que você tenha sido levado prisioneiro em alguma área da tua vida, mas mantenha o teu foco no Espírito Santo de Deus. Não mude de direção, não se contamine, porque se você não se contaminar, Deus vai dar vitória na tua vida. Deus vai trazer a você a calma, a paciência, a inteligência e a capacidade para resolver todos os seus problemas. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amados, fenda também significa as oportunidades que a gente dá para que o inimigo penetre na nossa vida. Pequenos sentimentos, pequenos pensamentos, pequenas imagens que muitas vezes nós notamos em algum lugar. E esses pequenos sentimentos, eles fazem com que você se inflame. A palavra contaminar, ela tem duas traduções dentro da sua raiz hebraica. A primeira tradução da palavra contaminar é queimar, e a segunda tradução da palavra contaminar é iluminar. Então, amado, quando nós estamos contaminados por algum pensamento, nós queimamos, e queimamos de duas formas: ou com o fogo profano, que é o fogo do diabo, ou com o fogo de Deus, que é o fogo da vitória. Mas aqui só tem crente, aqui só tem homem e mulher que sabe quem é o Espírito Santo de Deus, e eu creio que aqui só tem gente que queima com o fogo da glória, que queima com o fogo do Espírito Santo de Deus. E se você já passou pela tentação, se já passou pelo teu coração o sentimento que te faça queimar com fogo profano, esta palavra é para você nesta noite, amém? Feche as tuas fendas, amém, queridos? Muitos de nós, amados, falamos que um pequeno pensamento, muitos de nós falamos que um pequeno sentimento não vai trazer problema nenhum, e disse até que não tem pecadinho nem tem pecadão. Mas eu quero dizer para você, amado, que Deus classifica pecados, e dependendo de como está a fenda, como está a brecha aberta no teu coração e na tua vida, você pode passar por situações diferentes. Você não precisa abrir a palavra de Deus, mas aí no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 6, preste atenção, diz assim: quando alguém se voltar para os médiuns, os feiticeiros, para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo.
Veja, queridos, um pecado que causa separação, assim como era a lepra naquela época. Então, quando uma pessoa tinha lepra, ela era retirada do meio do povo e era levada para um curral. Então, este pecado causou separação. Mas na continuação, Levítico capítulo 20, versículo 12, preste atenção, diz assim: se um homem deitar com sua nora, ambos certamente serão mortos, cometeram perversão, e o seu sangue será sobre eles. Perversão, e o seu sangue estará sobre eles. O sangue derramado sobre aquele que peca é maldição sobre a vida dele. Por isto, o judeu não podia comer carne com sangue, porque o sangue trazia maldição sobre a sua vida. Aqui, amados, nós temos um outro nível de pecado: pecado de perversão. Agora veja aqui mais, Levítico 20, 13 diz assim: se também um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue estará sobre eles. Perceba, amados, um outro padrão de pecado: abominação. Abominação significa nojo. E toda vez que Deus fala a palavra nojo na Bíblia, Ele rejeita pela eternidade aqueles de quem Ele teve este sentimento. Então, amados, não pense você que a classificação dos pecados é a mesma. Conforme há uma brecha no teu coração, a tendência é de que o pecado aumente, e você vai evoluindo em nível de pecado até chegar à condenação eterna. Então, amado, não peque, não erre, tenha cuidado com a maneira como você caminha, com a maneira como você anda, com a forma como você se comporta e a maneira como você fala. Porque se você começar a dar pequenas aberturas, o diabo vai entrar, e depois que ele entrar, vai ser difícil de você sair desta situação. Neemias, amados, poderia ter matado aquele homem. Ele tinha tudo na mão. Ele poderia ter feito lá um veneninho qualquer, colocado na comida do rei e falado: meu rei, experimenta aí. E o rei ia comer e ia morrer. Muitos de nós também têm esse tipo de brecha, que é a brecha de querer resolver as coisas do seu modo, da sua maneira, do seu jeito. E quando nós queremos resolver as coisas do nosso modo, do nosso jeito, nós erramos. Presta atenção, porque Deus está falando com pessoas aqui nesta igreja. Meu irmão, minha irmã, não tente resolver as coisas do seu jeito, não tente resolver as coisas da sua maneira. Se Neemias tivesse usado da sua influência, do seu poder e da sua capacidade para matar Artaxerxes, sabe o que teria acontecido? O rei teria morrido, os escravos talvez fossem libertados, mas sabe o que ia acontecer? Neemias ia morrer. Primeira coisa, morte na vida daquele que tentou resolver o seu modo. Segunda coisa que ia acontecer: os muros de Jerusalém não seriam reconstruídos. Sabe o que significa isso? A tua família jamais vai sair do lugar aonde está. E terceiro, Neemias jamais seria exemplo de homem para nós. Você jamais vai ser um exemplo de homem, jamais vai ser um exemplo de mulher para a tua família. Faça as coisas conforme a moda, conforme o jeito de Deus. E o jeito de Deus é com santidade, o jeito de Deus é com amor, o jeito de Deus é com autoridade, mas a autoridade do Espírito Santo de Deus. O jeito de Deus é quando a gente se humilha na presença dEle e diz: Senhor, eu creio que independente de estar escravo nesta área da minha vida, independente de estar sendo humilhado nesta área da minha vida, eu exulto na Tua presença, porque sei que o Senhor está comigo. Quem crê, aplaude o Senhor Jesus. Aleluia! Tremendo é o Senhor na tua vida. Faça do jeito de Deus. Aleluia. Como está o teu foco, querido? Como estão as tuas muralhas? Deus está falando com pessoas aqui nesta noite.
pequenos sentimentos, pequenos olhares, pequenas palavras, aquela murmuraçãozinha, aquela reclamaçãozinha. Como estão as tuas muralhas? Amados, se a nossa muralha estiver prejudicada, o inimigo vai entrar, aleluia. Mas eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, aleluia. Não vai ter brecha na tua vida, não vai ter brecha na tua muralha, não vai ter o que te impeça de receber a glória de Deus sobre a tua vida, aleluia. Sabe qual é a brecha que vai ter na tua vida, querido? O buraco da agulha, aleluia. O buraco da agulha. Lá no livro de Mateus, a palavra de Deus diz, na voz do Senhor Jesus, ele fala: é mais difícil um rico um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe o que é isso, amados? Havia uma fenda permitida nas muralhas, e era o buraco da agulha. O buraco da agulha era uma pequena passagem por onde as pessoas que queriam entrar no templo para trabalhar, entrar em Jerusalém para trabalhar, pagavam os seus impostos. Mas esta fenda, ela era maior na parte de dentro e menor na parte de fora, de maneira que o que entrava não podia sair, aleluia. Sabe o que Deus faz, querido? Deus faz muito buraco de agulha na nossa vida. Você começa a usar o olho mágico da tua porta, e quando você olha no olho mágico da tua porta, você começa a ver glória de Deus, você começa a ver bênção na tua vida, você começa a ver unção para o teu filho, você começa a ver cura na tua casa, você começa a ver libertação para toda a tua família. E sabe o que acontece, amado? Vai entrar e não vai sair, aleluia, porque o único buraco, a única fenda que pode estar aberta na tua vida é a fenda que Deus abre, e a oportunidade que Deus dá, ninguém tira, nem da tua casa, nem do teu filho, nem da tua vida, nem do teu trabalho. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Se Deus falou que o teu filho vai ser salvo, ele vai ser salvo. Se Deus falou que o teu marido vai vir para a igreja, ele vai vir para a igreja. Se Deus falou que você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso, porque ele já pagou, e depois que Deus paga, não tem retorno. Diga glória a Deus, aleluia. Amados, porta abre de dentro para fora. Você vai entender o que eu estou dizendo. A pessoa chegou, aí derrubou a porta. Você olha, não é isso que a gente faz? Abre a porta para dentro e diz: entre por favor. Não é assim que a gente faz? A não ser que tenha crente aqui que não gosta das pessoas e coloca aquelas vassouras, não é, atrás da porta. Não tem crente que faz isso aqui não, né? Amém. Mas geralmente, amados, é assim que acontece, não é? Então quando a pessoa ela entra, a gente abre a porta e a pessoa entra, e a porta em geral abre para dentro, ok? Queridos, porta queimada queima de dentro para fora. Porta queimada queima de dentro para fora. Preste atenção nisto, porque Deus vai falar com pessoas aqui neste momento. A partir do momento que as tuas muralhas elas estão fortes, não tem brecha na tua muralha, não tem como passar, porque ainda por cima, em cima da muralha, tem soldado de olho, tem arco e flecha, tem lançador com lanças, para matar quem quer que seja e se aproxime da muralha. A partir deste momento, qual é a oportunidade que o diabo tem para entrar na tua vida? As portas. O templo de Jerusalém possuía originalmente
12 portas. Agora já não são mais 12, porque numa discussão, numa guerra, fecharam-se algumas portas. Mas originalmente eram 12 portas. Preste atenção, amém? Hoje você é o templo do Espírito Santo. Você é Jerusalém. E quais são as suas portas? Em Jerusalém, as portas ficavam em formato semicircular. E de qualquer porta que você olhasse, você enxergava o templo, aonde estava a consciência e o poder de julgamento do Senhor. Aleluia. Agora olhe a sabedoria de Deus. Deus criou você e te chamou de templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E todas as suas portas apontam para o seu templo. O seu templo é a sua consciência. Consciência que antes nós não tínhamos. Então todas as suas portas apontam para a sua consciência. Mas pastor, que porta é essa que o Senhor está falando? A sua visão, a sua audição, o seu tato, o seu paladar. Estas são as suas portas de entrada. É esta a maneira que o diabo trabalha na sua vida para entrar. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Há uma conversa entre uma serpente usada pelo diabo, falando com uma mulher chamada Eva. O diabo então fala com Eva através da serpente e diz: de certo que se você comer deste fruto, os seus olhos se abrirão e você se tornará igual a Deus. Perceba, amados, que o fruto é a semente que vem de dentro, de fora para dentro. Mas depois que esta semente entrou em Eva, os seus olhos se abriram com fogo profano. Davi, olhando para uma mulher chamada Betseba, ele olha para aquela mulher, e quando ele olha, a sua consciência, a sua capacidade de julgamento muda o seu entendimento, e de dentro para fora surge o desejo de ter para ele aquela mulher. Então, amados, as nossas portas espirituais, elas são queimadas de dentro para fora. Preste atenção, querido, na maneira como você tem agido. Preste atenção no que você tem olhado, no que você tem cheirado. Preste atenção aonde você tem tocado. Preste atenção nas coisas que você tem experimentado, porque estas são as portas e as sementes que o diabo usa para atrapalhar a tua vida. Neemias poderia ter feito isto. Neemias estava na Pérsia, longe pra chuchu de Jerusalém, amados. Longe do pastor, os rabinos, longe do templo. Ele poderia muito bem dar uma olhadinha e falar: rapaz, esse frango tá tentador. E ele poderia roubar aquela carne e comer e se deliciar com aquela carne. Neemias estava no templo, ou seja, Neemias estava no castelo do rei. Aonde você acha que estavam as mulheres mais bonitas da Pérsia? Aonde vocês acham que estavam as mulheres mais bonitas da Pérsia? Evidentemente que estavam no castelo do rei. Neemias poderia ter olhado para aquelas mulheres e falado: ai, 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 e ter se contaminado com o que ele viu. Neemias poderia ter ido mais adiante e ter tocado naquelas mulheres, e o tato teria contaminado a sua vida. Neemias poderia também ter deixado que uma das suas portas, o olfato, fosse contaminado, porque naquele lugar, amados, se queimava incenso todo dia a deuses estranhos. Todo dia, todo dia e todo dia. Neemias um dia poderia ter sentido aquele cheirinho
e falado: rapaz, que erva é esta? E ter se contaminado com aquele cheiro. Mas nós estamos falando de um homem que não deixava as suas portas serem queimadas, de um homem que tinha muralhas fechadas, e nada poderia contaminar a vida de Neemias. E eu quero dizer para você nessa noite, que as suas portas têm que ser fechadas, amado. Feche a tua boca, feche os teus olhos, feche os teus ouvidos, feche a tua mão, não toque naquilo que pode trazer tentação para a tua vida, porque você não pode deixar que o fogo profano queime dentro de você. Aleluias. Sabe, amados, essas coisas começam tão devagar. Um pequeno gole, um pequeno trago, uma mastigada. Me permitam os irmãos, uma mão aqui, outra acolá, e acende-se o fogo profano, e lá se vai a santidade do homem, lá se vai a santidade da mulher. Então, meu amado irmão, minha amada irmã que aqui está, não permitam que as suas portas sejam queimadas, porque se elas queimarem, vai ser de dentro para fora. Amados, você não foi preparado, nem eu. Você não foi preparado, e nem eu, para discernirmos entre o bem e o mal. É por isso que nós sofremos. Quando Satanás caiu, ele caiu porque ele queria ser igual a Deus. Ser igual a Deus é ter as características de Deus. Quais são as duas principais características de Deus? Deus é eterno. E Deus, Ele sabe discernir na plenitude da palavra o que é bom e o que é ruim. São as duas qualidades de Deus. Quando o homem foi tentado a saber o que era bom e o que era mal, o homem assumiu uma característica de Deus, que antes nós não tínhamos. Então toda vez que você abre as suas portas e as coisas entram em você, elas vão para o seu altar, que é a sua consciência, que é o seu pensamento. E essas coisas contaminam, profanam o seu altar com fogo estranho, porque nós não estamos preparados para diferenciar plenamente o que é bom e o que é ruim. Dou exemplo: ladrão entra na casa do homem, pá, 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 assalta, mata, barbariza, pega a carteira, põe no bolso, passa numa loja, compra um videogame, senta na casa dele, diz: filho, eu te amo, e vai jogar videogame com ele. Como que um homem desse sabe o que é bom e o que é mal? Entende, queridos? Então nós não estamos preparados para discernir entre o bem e o mal. Por isso Deus limitou a nossa capacidade de vida. Por isso nós vivemos cada vez menos. Por isso Deus não permitiu que nós nos tornássemos eternos. Já tinha experimentado o fruto do bem e do mal, queridos? O que custava experimentar do fruto da eternidade? Mas Deus sabia o estrago que ia dar. Muitos, amados, pensam que sabem fazer estas coisas. Não, eu posso experimentar isto, porque eu sou capaz de voltar para o templo, de voltar para a igreja, de voltar para Deus, no momento em que eu quiser. Mentira do diabo na tua vida, porque nós não temos esta capacidade, nós não temos esta condição. Anjo que é anjo não consegue diferenciar o que é bom e o que é mal. Tanto que Satanás se tornou mal e caiu, e hoje ele não compreende o que é o bem. Mas você foi criado, você foi cheio de uma capacidade, aleluia. E Deus, Ele te dá o entendimento através da sua consciência, para que você defina o que é bom e o que é mal. E você pode, mesmo de uma forma mais rasa, saber o que é bom para a tua vida. E Deus está falando com gente aqui. Meu irmão, você anda pegando em coisa que você não deveria pegar. Meu irmão, você anda deixando que entre no teu nariz coisas que não deveriam entrar. Meu irmão, você anda olhando para coisas que você não deveria olhar.
E se você continuar fazendo isso, vai acender fogo profano na tua vida. Mas nesta noite, queridos, em nome do Senhor Jesus, nós estamos repreendendo aqui, aleluia, todo fogo profano, todo fogo destruidor sobre a vida de quem quer que seja que esteja aqui nesta noite. Amém? Talvez você esteja algum tempo escravizado. Talvez você esteja algum tempo, amado, longe, aleluia, da casa do Senhor, lá na Pérsia. Talvez você esteja algum tempo experimentando aquilo que você não deveria experimentar, aleluia. Mas hoje, Deus está falando na tua vida, volta, aleluia, volta, porque o fogo profano vai receber o extintor nesta noite, e ele se chama Espírito Santo de Deus, aleluia. Eita Jeová. Porta fechada e muro fechado gera vitórias. Porta fechada e muro fechado traz grandes resultados na tua vida. Aleluia. Neemias, amados, era escravo, não era isso? Neemias era um homem que estava ali servindo o rei. E eu falei agora há pouco, puxa vida, mas Neemias, um judeu, e de repente esse judeu, ele está no cargo mais importante do palácio. Poderia ter gente com mais autoridade, mas o cargo dele era o mais importante. Porque se envenenassem o rei morria. Agora pense, amados, o cara era escravo, judeu, mas as portas dele estavam fechadas. E como as portas estavam fechadas, ele começou a se destacar na multidão. Ele começou a aparecer em meio à multidão. Começaram a notar que Neemias era diferente. Neemias tinha uma habilidade diferente da habilidade dos outros homens que estavam presos naquele lugar. Aí você vai falar assim: Neemias era um excelente copeiro. Nananina. Neemias era um homem feliz acima de todas as situações. Sabe por que o rei se preocupou, amados, quando viu Neemias cabisbaixo? É porque Neemias experimentava a comida do rei. Agora pensa você comigo. Você é o rei, eu sou Neemias. Aí eu entro assim, toma, rei. Você acha que o rei vai comer essa comida, querido? Você acha que o rei vai experimentar essa comida? Neemias era escravo. Neemias foi maltratado. Neemias foi humilhado. Mas Neemias permanecia com a sua cabeça erguida. Neemias continuava com um sorriso no rosto. Neemias sabia que o Senhor era o pastor dele e nada iria lhe faltar, em hipótese alguma. Nem felicidade, nem segurança, nem saúde, nem alimento, nada. Neemias estava escravizado, mas ele sabia de onde ele tinha saído. Aí começaram a olhar para Neemias, um monte de escravo, um monte de homem por ali, tudo sofrido, tudo doente, tudo caindo, e Neemias, andando, caminhando. Neemias ali, firme. Um dia, querido, olharam para Neemias e falavam: rapaz, mas nem na Pérsia tem um homem feliz que nem esse. Chama ele aí. Aí chamaram Neemias, falaram: estou precisando de um cara, estou precisando de um homem para poder experimentar a comida do rei. É comigo mesmo. É comigo mesmo. Pode mandar aí que eu experimento. Você não tem medo de morrer, não? Não tenho, não, porque o Deus que eu sigo me autorizou, aleluia, a experimentar cobra, a comer até o escorpião, a fazer o que quer que seja, e nada vai me fazer mal nenhum. Manda aí. E Neemias, para dentro. Sabe onde é que Neemias estava? Comendo porcaria. Neemias estava na senzala, mas a felicidade de Neemias trouxe sucesso profissional para ele. Sabe, queridos, tenho certeza que Deus vai falar com pessoas aqui agora. Tem muita gente que procura emprego, mas vai procurar emprego como quem vai
na casa do algoz. E aí quando chega na frente do entrevistador, vira para cá, Adriano, vira para cá, deixa eu tirar aqui o... Aí quando chega, faz assim, ó: ô moço, o senhor não está entendendo não, mas eu estou precisando muito desse emprego, está entendendo? Minha vida está uma desgraça, estou vivendo de cesta básica. Aí, amados, a pessoa olha para aquela pessoa e diz: para que eu vou usar essa pessoa? Para que eu vou usar este homem? Para que eu vou usar essa mulher? Querido, se você vai procurar emprego nessa terra que está aí fora, levanta a cabeça e fala: manda para mim, taca essa bola no meu peito que eu pego, faço o peteco e mando pro gol. É assim que você tem que pedir emprego, é assim que você tem que fazer negócio, é assim que você tem que agir no mundão que está lá fora. Não fique triste por causa das situações que têm recaído sobre a tua vida. Quanto mais problemas vierem sobre a tua vida, você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia por águas tranquilas. Aleluia. Experimenta amanhã. Se você for fazer entrevista de emprego, chega lá, querido, fala: chefe, já chama ele de chefe, porque Neemias, você vai ver daqui a pouco, ele fala: ô meu rei. Aí você chega ali e fala: chefe, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para trabalhar, estou precisando trabalhar. E Deus vai dar sucesso profissional na tua vida. Aleluia. Você crê nisso, amado? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Ó, sorria e aleluia na tua vida. Aleluia. Aleluia. Muro fechado, porta fechada. Sucesso profissional, sucesso pessoal. Aleluia. Neemias estava lá, querido, no meio de um monte de escravo, jogadão, mal vestido, maltrapilho, sujo, imundo, cansado, mas os muros fechados. Neemias não se deixou contaminar, Neemias não ficou doente, Neemias não chorava, Neemias não reclamava, Neemias não murmurava. E quando olharam para Neemias, ele era o único que estava de pé entre os escravos. Aleluia. O diabo pode querer te escravizar, o diabo pode querer te derrubar, mas você vai ficar de pé e vai ser luz para aqueles, aleluia, que ainda não conseguiram te enxergar. Aliás, ninguém vai suportar a tua luz. Aleluia. Sucesso pessoal. Liberdade física e liberdade espiritual. Neemias capítulo 2, versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quanto tempo você voltará? Marquei, ó Neemias, eu marquei um prazo com o rei, já está dando ordem, e ele concordou que eu fosse. Amados, preste bem atenção. Neemias vai lá falar com o rei. O rei fala assim: quanto tempo vai demorar a viagem e quando você volta? Queridos, Neemias era escravo. Neemias podia ir e não voltar. Sabe o que significa? Nessa época, Neemias estava lá porque ele queria. Neemias estava lá porque Deus já estava falando no coração dele que ele ia sair de lá carregado de alguma coisa, e aquilo ia trazer reconstrução para a cidade de Jerusalém. Porque ninguém ia falar assim: olha, depois eu volto para a escravidão. Aleluia. Então, amados, a partir do momento que as suas muralhas e as suas portas estão fechadas, Deus te dá liberdade. Liberdade para você sair das prisões que tem amarrado você. Não sei que prisão é, mas Deus vai libertar você de todo tipo de prisão. Aleluia. Inteligência. Vou adiantar. Uma mente, queridos, pais, mães que são arrimos de família, preste atenção nisso. Se a sua mente estiver ocupada com problemas, problema é escravidão, porque Deus não trouxe problema. O diabo escraviza, Deus liberta. Amém? Então, se você está com a sua mente cheia de problema, você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para resolver os seus problemas.
E Deus quer capacitar você para resolver os seus problemas. Olha o que Neemias faz aqui: que o rei viva para sempre. Aleluia. Estratégia. Se eu chegar agora no rei implorando, dizendo alguma coisa, ele não vai entender. Vou homenagear o cara, eu vou falar com ele do jeito que ele gosta. Inteligência. Depois ele diz mais: a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo. Talvez você não tenha notado, mas ele falou a cidade, ele não falou Jerusalém. Sabe por quê? Porque quem havia destruído Jerusalém era Artaxerxes, a quem ele estava pedindo para sair e reconstruir a cidade. Então, se ele dissesse que era Jerusalém, evidente que ele não ia deixar. Cabeça cheia do Espírito Santo pensa melhor. Cabeça cheia do Espírito Santo trabalha melhor. Tira esse problema que está te preocupando da tua cabeça, meu irmão. Tira essa situação que está tirando a tua santidade. Tira essa coisa que está incomodando a tua vida e enche ela com o Espírito Santo. Aleluia. Começa a orar para Deus, começa a falar com Deus e deixa Deus te encher. Vaso. Você é vaso. Aleluia. Então seja cheio do Espírito Santo e não de problema. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Muralhas fechadas também trazem resultados. E eu quero encerrar esta palavra aqui. Neemias olha na cara do rei, pensa e fala assim: bom, ele já deixou eu sair, mas eu vou sair de bolso vazio? Eu vou sair dessa escravidão do jeito que eu estava, duro de marré? Que negócio é esse? Eu sou filho do homem, eu posso até ser escravo do rei, mas eu sou filho do Altíssimo. Aleluia. Você pode estar escravizado em uma área da tua vida, mas você é filho do Altíssimo. Aleluia. Aí Neemias olha para o rei e fala: ô meu rei, será que o senhor não pode me dar umas cartas aí, para eu poder passar ali pelas cidades, para eu poder passar por aqueles governadores poderosos do Trans-Eufrates? Porque se eu passar por lá, eles vão querer me prender, eles sabem que eu sou bom. Aí o rei olha para ele e fala: rapaz, eu não dou carta para qualquer um não, mas para você eu dou. Aleluia. Deus não dá carta para qualquer um, mas para você Ele dá. Sabe por quê? Você é filho escolhido do Senhor. Você é separado de Deus. Aleluia. Você foi escolhido, amado. Você foi escolhido a dedo, aliás. Pede a carta que Ele dá. Aleluia. Aí Deus dá. Aleluia. A carta que você pedir. Ali o rei deu carta para ele e falou assim: tá bom, vai, vou te dar uma carta. E aí deu a carta para ele. E olha ele andando. Ele estava de cavalo, né, gente? Então, pocotó, não vou fazer o pocotó aqui, tá? Mas ele vai lá, pocotó. Parou um rei, um governador. Esses governadores, amados, eram homens estabelecidos por Artaxerxes. Amém? Vou falar longimanos que eu erro menos, né? Aí está lá o primeiro rei. Fala: rapaz, quem é tu? Eu venho passar com a autoridade do rei, aleluia, e você não pode me impedir. Tá entendendo? Sabe o que o rei fazia? Pode passar, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Se você buscar a presença do Espírito Santo nessa noite, se você fechar as tuas portas, se você fechar as tuas muralhas, no primeiro problema, na primeira vez que se levantar, não sei se vai ser segunda, não sei se vai ser terça, não sei se vai ser quarta, mas quando aparecer, querido, aleluia, você vai pegar a carta e esfregar na cara do problema e dizer: eu tenho autoridade do Espírito Santo de Deus, deixa eu passar. Quem crê aplaude o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, você vai passar batido, aleluia. Oh Jesus, você pensa que acabou por aí? Olha Neemias: oh meu rei, será que o senhor não pode fazer mais uma coisinha só, meu rei? Aí o rei olha para ele
olha para a rainha que está sentada do lado dele e fala assim: cara folgado, né? Mas eu vou dar. Sabe, amados, nós somos folgados. Nós somos folgados, a gente abusa da paciência de Deus. Mas Deus te ama. Deus fez você, querido. Deus te separou, aleluia. E Ele, quando olha para você, fala: tá bom, eu vou te aprovar hoje, aleluia. Deus está te aprovando hoje. Creia nisso, receba essa palavra. Aí Ele olha e fala assim: será que o senhor não pode falar lá com um tal de Asaf? Mandar ele liberar uma madeira, que é para eu poder reconstruir as portas do templo que estavam derrubadas, para eu poder reconstruir as muralhas da cidade que estão caídas. Meu rei, não é por nada não, mas será que eu posso levar uma madeirinha para construir uma casa para mim também? O rei olha para ele e fala: se é tu que está pedindo, Neemias, fazer o que, né? Sabe, amados, Neemias saiu dali carregado de madeira. Madeira era um bem preciosíssimo, tanto que aqui no livro de Neemias você vai ler que tinham guardas nas florestas do rei. Aí o rei, presta atenção, queridos, imagina quanta madeira foi que esse homem levou. Ele levou madeira para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Não foi para fazer o muro da porta da nossa casa. Ele levou madeira para reconstruir as portas do templo. E ele levou madeira para fazer a casa dele. Isso tem dois significados. Primeiro significado: quando você sair da opressão, quando você sair da escravidão, quando você se libertar das cadeias, das correntes, das âncoras que te prendem, você não vai sair de bolso vazio. Você vai sair na unção e no poder do Espírito Santo, aleluia, e com capacidade material para vencer os teus problemas. Você não vai pedir dinheiro emprestado para banco, você não vai pedir dinheiro emprestado para agiota, você não vai ter que vender o rádio para poder comprar janta, aleluia, porque Deus vai capacitar a tua vida, querido. Se você crê nisso e recebe, aplauda o Senhor Jesus. Você não vai sair daqui de bolso vazio, aleluia. Eita Deus. O homem está caminhando. Aí chega a gente querendo roubar a madeira de Neemias. Mas de quebra, fique de pé, igreja. De quebra, aleluia. A palavra de Deus diz que junto com Neemias foi a escolta do rei. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Acho que vocês não entenderam, não. Eu disse que junto com Neemias foi a escolta do rei. Aleluia. Você sabe o que era a escolta do rei, queridos? Eram os principais comandantes de Artaxerxes. Os mesmos homens que destruíram Jerusalém escoltaram Neemias para reconstruir aquela cidade. Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, querido? Deus vai te escoltar de anjo. Deus vai te escoltar de bênção, para que tudo aquilo que tentou te destruir agora presencie a tua glória, a tua vitória. Aleluia. Deus está mandando anjo aqui nesta noite. Aleluia. E não é qualquer anjo não, porque eu creio que você é especial, tanto quanto Neemias. Deus está mandando comandante de anjo aqui nesta noite, aleluia, para escoltar você nessa batalha que você está enfrentando, aleluia. Amado, eu não sei aonde é que as tuas muralhas estavam abertas, mas Deus vai fechar ela agora, com um cimento chamado fé, com um cimento chamado poder, com um cimento chamado unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Feche os teus olhos, amado. Aonde as suas muralhas estavam abertas, aonde as suas portas espirituais, seus olhos, seus ouvidos, seu paladar, seu tato, aleluia, estavam abertos, Deus está fechando agora aquela tentação que estava te consumindo. Deus está fechando agora aquela brecha na tua vida, e Deus está tirando você da Pérsia e colocando você de novo no templo, aleluia. Você, querido, que estava afastado da presença do Senhor, você, amado, que há muito tempo não ouvia a palavra de Deus,
Você, aleluia, que era obreiro, você que era levita, você que era pregador da palavra de Deus, você que era membro de uma igreja, você que saiu da igreja há muito tempo, Deus te tirou da Pérsia hoje e está te introduzindo no templo novamente, aleluia. Pai poderoso, nesta noite, eu creio, Senhor, que a Tua graça está sobre nós, a Tua unção está sobre nós. Deus Pai, fecha toda brecha agora, fecha todo problema, Pai, em nome de Jesus. Liberta o Teu filho, liberta a Tua filha, dá liberdade com carta de autoridade agora, Senhor, para que em nome de Jesus, ele saia, ela saia e possa, meu Deus, aleluia, enfrentar tudo aquilo que estava impedido de ver a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha, Deus, oh Senhor, toda brecha, meu Deus, toda luta, toda dificuldade, Senhor, que aconteceu sobre a vida do Teu filho, toda dificuldade que aconteceu sobre a vida da Tua filha, eu profetizo nesta noite, a Tua porta está lacrada, aleluia, as Tuas muralhas foram fechadas, nada mais pode entrar na tua vida, nada mais pode atrapalhar a tua vida, aleluia. O Espírito Santo de Deus está rondando a tua vida agora, e Ele vai tirar da tua vida toda a brecha espiritual que estava te atrapalhando. Continue com seus olhos fechados, nós vamos louvar a Deus, e eu quero que você abra sua boca agora e ore em nome do Senhor Jesus. Deus é o melhor pra mim. Deus é o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim.